Boa noite, irmãos e irmãs. Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado, Deus, por estarmos em Tua casa nesta noite, juntos, em um só corpo, ó Pai, como noiva de Cristo. É a Tua igreja, Pai. Igreja pela qual o Senhor verteu o Seu sangue, se entregou a si mesmo, por tanto amá-la. Muito obrigado pelo Teu amor para conosco. Obrigado pela Tua graça, pela Tua presença entre nós, pela Tua palavra. Fala agora aos nossos corações, Pai, quando iremos ler e meditar na Tua palavra. Que possamos ouvir a Tua voz. Assim nós te oramos, nos colocando na Tua inteira dependência, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a Bíblia em Gálatas, no capítulo 2. Nós vamos ler os versos 15 a 21. Gálatas 2, 15 a 21. Antes da leitura, só uma palavrinha às nossas crianças que aqui estão. Vocês têm o seu livrinho, o livrinho para as crianças não alfabetizadas, para vocês anotarem a mensagem que vão ouvir agora, e também as crianças alfabetizadas. Também têm o seu livrinho, então já podem anotar o texto bíblico, que está em Gálatas, no capítulo 2, versículo 15 até o 21. Eu vou ler e a igreja acompanhe conosco. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Eu queria que nós todos juntos lêssemos o versículo 20. Todos juntos, leiamos. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Palavra do Senhor às nossas vidas na noite de hoje. Crianças, podem anotar aí no caderninho de vocês o título da nossa mensagem: A graça de Cristo na nossa vida. A graça de Cristo na vida do cristão. O que é a graça? É uma palavra que nós reformados estamos muito acostumados a ouvi-la. Paulo é um daqueles que mais escreveu no Novo Testamento. Ele perde um pouquinho em alguns versículos para Lucas, porque Lucas escreveu o Evangelho e escreveu o livro de Atos. Mas Paulo é um dos maiores autores do Novo Testamento, escreveu 13 epístolas. E Paulo usa essa palavra graça 100
o Novo Testamento usa a palavra graça 154 vezes. E das 154 vezes, 100 vezes ela é usada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em tudo que ele escreveu, ele sempre faz menção à graça. Em todas as 13 cartas que nós encontramos no Novo Testamento, Paulo faz menção e discorre acerca da graça. A palavra graça na língua grega, charis, ela tem na sua raiz uma expressão muito bonita, que é rara. Charis, graça, rara. Rara é alegria, contentamento, regozijo, gozo, alegria. Portanto, a graça inclui também alegria, contentamento. Por isso que nós que fomos alcançados pela graça de Deus, ficamos alegres, ficamos felizes, porque Deus não nos trata de conformidade com as nossas iniquidades e nem de acordo com os nossos pecados, mas de acordo com a multidão das suas misericórdias, da sua graça. Graça inclui também o shalom de Deus na nossa vida, ou seja, aquela plenitude de realização, de gozo completo que o ser humano tem, ele alcança isso com a graça de Deus. Graça é um favor não merecido, porém extremamente necessário a todo homem e a todo pecador. E quando nós somos alcançados por esta graça, o resultado disso é alegria, contentamento e regozijo. Nós temos aqui nesse texto que nós acabamos de ler, pelo menos 4 imperativos. Se você prestar atenção, nós temos aqui o primeiro imperativo, morrer para a lei. O segundo imperativo, viver para Deus. O quarto imperativo, ser crucificado com Cristo. O terceiro, ser crucificado com Cristo. E o quarto imperativo, viver para Cristo. Todos esses imperativos que requerem de nós uma atitude, uma postura cristã, eles estão alicerçados em indicativos. E qual é o indicativo em que esses imperativos estão fundamentados? Na graça. Na graça. É justamente a graça que nos leva a morrer para a lei. É justamente a graça que nos leva a viver para Deus, a sermos crucificados com Cristo e a vivermos para Cristo. A palavra graça em Gálatas, de uma forma muito particular, geralmente ela está em contra Gálatas, diz respeito à forma como eu e você fomos eleitos, escolhidos por Deus, chamados por Deus, perdoados e justificados. Tudo isso aconteceu na nossa vida pela graça e não pela lei. É que eles estavam saindo da graça para um evangelho diferente, vinculado ou somado a práticas da lei. As leis dietárias, que diziam respeito à comida, à circuncisão e ao calendário santificado. Então, além da graça, eles achavam que tinham que ter mais alguma coisa. Paulo, então, passa a discorrer sobre a graça e a justificação pela fé somente, uma doutrina tão cara para nós, reformados, que é a justificação pela fé somente, independente das obras da lei. Eu queria deixar nesta noite 4 aspectos desta graça que nós vemos nesse texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas e também é uma carta para nós hoje. O primeiro aspecto é a graça no Antigo e no Novo Testamento. O segundo aspecto é a graça da cruz. O terceiro aspecto é a graça de desejarmos Cristo. E o quarto aspecto é a graça que pode ser anulada. Crianças, calma que eu vou repetir, tá bom? Aí vocês vão escrevendo devagarzinho. Então, o primeiro aspecto da graça. Graça no Antigo e no Novo Testamento. Infelizmente, nós achamos que o Antigo Testamento é o testamento da lei. E o Novo Testamento é o testamento da graça, é o testamento do Evangelho.
como se no Antigo Testamento nós não tivéssemos graça e não tivéssemos evangelho, e só pudéssemos encontrar evangelho e graça no Novo Testamento. O evangelho que Paulo prega não é uma novidade que ele está trazendo à tona para os judeus, para aqueles judeus do primeiro século. Paulo está falando em continuidade com tudo aquilo que já tinha sido falado no Antigo Testamento. Vejam novamente o verso 15 e 16. Paulo diz assim, se puder deixar projetado ali na tela o texto, seria bom para nós acompanharmos. Agradeço muito. Nós, judeus, verso 15, por natureza e não pecadores entre os gentios, sabendo, contudo, Paulo fala, olha, você, Pedro, e eu, Paulo estava falando com Pedro aqui, você, Pedro, e eu, nós sabemos que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. E também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Paulo está dizendo, Pedro, você e eu que somos judeus de nascença, fomos criados à luz do Antigo Testamento, à luz da lei mosaica, nós sabemos que nós não somos justificados e não somos salvos pelas obras da lei ou pelo cumprimento da lei, mas nós somos justificados pela fé. Quando Paulo trabalha esse texto lá em Romanos capítulo 4, Paulo vai dar o exemplo de Abraão, e aqui também Paulo dá o exemplo de Abraão, mostrando que Abraão, que era o pai da fé de todo judeu, foi justificado não por obras da lei, mas foi justificado tão somente pela fé. Justificado independente das obras da lei. As obras da lei diz respeito àquilo que o homem faz para tentar alcançar diante de Deus alguma graça e algum mérito. Irmãos, quem foi salvo no Antigo Testamento foi salvo da mesma forma de quem foi salvo no Novo Testamento. Tanto é que o cordeiro já era imolado no Antigo Testamento. Não tem outra forma do homem ser salvo a não ser pela graça de Deus. O salmista fala isto. Jesus, ele disse, olha, examinem as Escrituras, porque as Escrituras testificam de mim. O que Jesus está querendo dizer com isso? Leiam o Antigo Testamento está falando de mim. Lá o autor de Hebreus vai dizer que quando Moisés pregava para o povo durante a peregrinação no deserto, o que Moisés estava pregando era o Evangelho. O tabernáculo aponta para Cristo. Aquele anjo do Senhor que ia diante do povo era o Senhor Jesus Cristo. Aquela nuvem que cobria o povo durante o dia era Jesus. A coluna de fogo que protegia o povo durante a noite possibilitava o povo também caminhar durante a noite com a luminosidade do fogo noturno. Aquele era o Senhor Jesus Cristo. A rocha da qual verteu água, quem era? Era o Senhor Jesus Cristo. Aquela vara que se transformou em serpente e depois foi levantada e curou todos os israelitas, quem era? Era o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus estava presente ali no Êxodo, como ele estava presente em todo o Antigo Testamento. Jesus disse, toda a Escritura testifica de mim. Então, o primeiro ponto de Paulo aqui é mostrar que a graça de Deus não é exclusividade do Novo Testamento. Nós podemos pregar Cristo no Antigo Testamento. Davi é um tipo de Cristo, Josué é um tipo de Cristo, Abraão é um tipo de Cristo. Deuteronômio 18:15 fala que viria um homem como ele, e este homem era o próprio Senhor Jesus, o profeta dos profetas, o sumo sacerdote. Justificados pela fé tão somente. Só existe uma forma do homem ser salvo, se Jesus morreu por ele. Se Jesus morreu por ele. Se ele realmente foi alcançado por essa graça maravilhosa de Deus. Justificação tem a ver com a justiça de Deus. Deus, ele nos torna justos em Cristo.
Isto foi nos apresentado desde o Éden, quando Deus sacrificou animais para vestir Adão e Eva. Para Deus vestir Adão e Eva com aquela pele de animais, o sangue foi derramado. O animal foi morto. Isso tipificava a pessoa de Jesus Cristo. No processo da justificação, o que acontece? Na justificação, Deus nos torna justos diante dele. Essa é a ideia da justificação. Na justificação, Deus imputa ou acredita toda a nossa culpa à pessoa de Jesus. Deus tira de nós tudo aquilo que nos condenava e acredita isso na conta de Jesus. E Deus pega, então, depois, toda a justiça de Cristo e imputa a nós, e acredita a nós. Isso faz de nós, diante de Deus, pessoas justas, inocentes. Por isso que nós falamos que a justificação é um ato forense, legal e não moral. É a declaração de Deus dizendo que nós somos justos diante dele. Então, esse é o primeiro ponto. Nós encontramos a graça de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O Evangelho está no Antigo como no Novo Testamento. Irmãos, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está falando de Jesus. A Bíblia está falando de Jesus. Mas, em segundo lugar, prestem atenção na graça da cruz, verso 19 e 20. A graça da cruz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Crucificado com Cristo, morri para a lei, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Irmãos, pensem um pouco comigo. Se eu morri para tudo, inclusive para a lei já não tem absolutamente nenhum domínio sobre nós. A lei, ela não trazia vida. A lei mostrava para o pecador o seu erro. A lei diagnosticava a enfermidade do pecador, mas a lei não apresentava ao pecador a cura. A lei trazia a morte e a condenação. Por isso que Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 2, que mesmo Paulo, sendo um fariseu de fariseus, um profundo conhecedor da lei, um praticante da lei, e dentre os que praticavam a lei não tinha ninguém tão zeloso pela lei quanto o próprio apóstolo Paulo. E ele fala em Efésios capítulo 2, eu estava morto nos meus pecados e nos meus delitos. A lei diagnosticava o problema, mas ela não dava a solução para o problema. Quando nós estamos mortos, irmãos, a lei já não vale de absolutamente mais nada. A lei só acusa aqueles que estão vivos para ela, e estes vivem à sombra da culpa. Você, por exemplo, você já viu algum guarda dando uma multa para uma pessoa morta? Não. Você já viu algum guarda no cemitério procurando algum defunto para prender? Também não. Por quê? Porque eles estão mortos. Quando nós estamos mortos, nós estamos livres da lei e da sua condenação. Esse termos morrido para a lei. Isso, irmãos, não quer dizer que não devamos cumprir a lei. Sim, temos de cumprir a lei, sem dúvida alguma. Paulo, ele morreu para a lei como meio de salvação. Ou seja, se eu praticar a lei, eu tenho méritos diante de Deus e eu garanto a minha salvação. Lembrem-se de uma coisa, lei tem a ver com a nossa santificação. A lei mostra para nós qual é o caminho que nós temos que andar.
A lei, ela ajusta os nossos passos. A lei nos coloca novamente na trilha certa. A lei, ela não foi dada para pessoas ímpias. A lei foi dada para quem já era crente. A lei foi dada para o povo de Deus. A lei não foi dada para um povo que não era o povo de Deus. A lei é a demonstração da vontade de Deus para nós. Por isso que Calvino, ele fala algo muito interessante. Calvino fala, olha, a lei aponta para Cristo. E Cristo nos leva ao cumprimento da lei. Quem é que cumpriu a lei cabalmente e nos tirou de debaixo da condenação, da violação da lei? O próprio Senhor Jesus Cristo. A nossa morte em Cristo nos livrou também da nossa morte, da nossa condenação por termos quebrado a lei. Passamos da condição de culpados para a condição de inocentes. A graça que nos é apresentada na cruz nos inocenta. E, irmãos, vou dizer uma coisa aqui para vocês. Não há nada mais infernal na vida de uma pessoa do que o sentimento de culpa. Nós temos visto muito isso agora, nessa época de pandemia. Filhos, genros, noras, tios, tias, se sentindo culpado porque levaram Covid para a família e um dos membros da família veio a falecer. E os psicólogos, psiquiatras, terapeutas têm falado muito sobre isso, que o que mais eles têm tido que atender agora é o sentimento de culpa na vida das pessoas por serem, de alguma forma, esses instrumentos que tenham, de alguma forma, levado o vírus para quem veio a falecer. Não há nada mais infernal na vida do ser humano do que lidar com esse sentimento de culpa. Agora imaginem vocês a culpa pelo pecado, que nos afasta de Deus, que torna-nos inimigos de Deus. A razão da crucificação de Cristo, irmãos, não foram os pecados de Cristo, porque Ele não cometeu nenhum pecado. Foram os nossos pecados, a nossa culpa. E nada substitui a culpa, nada apaga a culpa, nada a não ser a maravilhosa graça de Deus manifesta na cruz do Calvário. Não há remédio para a enfermidade da culpa, não há esforço humano, não há obras da lei capaz de nos livrar da culpa do pecado. Somente o perdão divino concedido a nós por meio de Cristo é capaz de remover de nós a culpa do nosso pecado. A lei nos condenava e nos sentenciava à morte, culpados. Mas agora, Romanos capítulo 8, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o verso 34 fala, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O contrário de condenação, irmãos e irmãs, é justificação. Fomos justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe-se crucificar com Cristo. Deixe-se perdoar por Cristo. Deixe-se alcançar por esta graça. Jesus já levou sobre si toda a nossa dor, toda a nossa culpa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados, libertados deste pecado e desta culpa. Me lembro até hoje, quando entrou no meu gabinete uma mulher desesperada, em prantos, gritando, e eu fui atendê-la. Ela tinha praticado um aborto, ela estava se sentindo uma assassina, uma pessoa que tirou a vida de outra. E ali nós oramos juntos, conversei muito com ela, mas o que mais pesava na vida daquela pessoa era o sentimento de culpa. Ali nós trabalhamos a culpa, o perdão e tudo mais, e aquela mulher saiu dali
consolada, e eu nunca mais a vi depois, mas eu espero que ela tenha acertado seus passos com o Senhor Jesus. Culpa, toda culpa Jesus levou sobre si, na cruz do Calvário, a minha e a sua. Mas em terceiro lugar, a graça de nós desejarmos Cristo. Veja o verso 20, se puder colocar na projeção, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A graça de desejarmos Cristo. Se as crianças quiserem anotar, desejar Cristo é uma graça. Esse texto, ele exige de nós que nós nos olhemos no espelho. Esse texto exige de nós que nós olhemos para nós mesmos. Viver Cristo em nós. Viver Cristo em nós, irmãos, é uma resposta que nós damos ao amor de Cristo por nós. Veja o que diz o texto. O Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus me amou. A cruz é a maior prova deste amor. Romanos 5 fala que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus. Só morre para si e só vive para Cristo quem é capaz de conceber e dimensionar este amor altruísta, essa entrega de Jesus em nosso favor. Queridos, olha para a vida de Cristo. Veja o que Cristo viveu. Foi perseguido, chicoteado, cuspido, xingado, vilipendiado, ferido, pisado, crucificado, por amor a cada um de nós. É isso que Paulo está dizendo. Olhem para a cruz. Vejam o que Cristo fez por nós. Tem um filósofo dinamarquês que eu gosto muito. Ele foi filósofo e também teólogo. Søren Kierkegaard é considerado o pai do existencialismo. Søren Kierkegaard, ele diz uma coisa que é verdade. Ele dizia: sabe o que torna Deus um ser incompreensível? É o seu amor. Ninguém consegue compreender o amor de Deus. Como é que tanto amor pode alcançar alguém assim como eu? Por isso que Paulo fala que o amor de Cristo o constrangia. O amor de Jesus nos constrange. Nós desejamos a quem? Desejamos a Cristo? Desejamos a Cristo? Paulo estava dizendo, olha, para mim o viver é Cristo. Que Cristo viva em mim, não mais eu, mas Cristo viva em mim. Esse era o desejo do apóstolo Paulo. Santo Agostinho, que eu gosto muito dele, Santo Agostinho dizia: você quer conhecer um homem? Procure saber aquilo que ele ama. Nós somos aquilo que nós amamos. Os nossos desejos, os nossos amores nos denunciam. Os nossos desejos desnudam a nossa alma. Os nossos desejos, os nossos amores mostram qual é a nossa identidade. Queridos, são os nossos desejos que dirigem os nossos passos. São os nossos amores que definem as nossas metas durante a nossa caminhada da nossa existência. São os nossos desejos que nos faz querer sermos verdadeiramente cristãos ou não, sermos parecidos com Cristo ou não. Paulo desejava Cristo mais do que tudo. Para mim, morrer é lucro, porque eu sei que se eu morrer, eu estarei com Cristo. E Paulo diz assim: eu já estive lá e eu sei o que é isso, mas eu voltei. Eu acho que eu ia ficar extremamente deprimido se eu tivesse ido ao céu, experimentado a glória e voltado à terra.
Paulo está dizendo justamente isso. Para mim, morrer é lucro, porque eu vou estar com Cristo. O viver para mim é Cristo. Paulo amava a Jesus. Paulo amava a Jesus. Irmãos, ninguém quer se parecer com quem não ama. Por que tem tanta meninada querendo ser igual o Neymar? Porque ama o Neymar. Adora o Neymar. E porque eles amam, idolatram o Neymar, eles querem ser igual ao Neymar. Nós queremos nos parecer com aqueles que nós amamos, com aqueles que nós admiramos. Tem uma pessoa muito próxima a mim. O filho deve ter aí por volta de uns 17 anos, eu acho. E o pai tem mais ou menos a minha idade, um pouco mais novo que eu. Vocês não imaginam a admiração que esse filho tem pelo pai dele. Até a roupa que o pai usa, ele quer usar igual. Até o jeito do pai, ele quer imitar. O pai, para ele, é o referencial de existência neste mundo. Ele olha para o pai e fala, eu quero ser igual ao meu pai. E você olha para os dois, você vê os dois vestidos da mesma forma, compartilhando dos mesmos desejos, sonhos, falam a mesma linguagem. Irmãos, o filho que ama o pai quer ser igual ao pai. É igual o pai que é flamenguista, igual o Ricardo. Aí a filha se torna flamenguista. Nós temos a tendência, irmãos, de nos parecermos com aquilo que nós amamos. Por isso que a Bíblia fala que nós temos a cara dos nossos ídolos. Nós temos a cara dos nossos ídolos. Somos crucificados com Cristo quando nós desejamos viver pelo próprio poder de Cristo. Somos guiados pelas paixões que nos levam a sermos semelhantes a Jesus Cristo. Você está crucificado com Cristo? Quando nós amamos a Jesus, nós deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver para Cristo. Me lembro até hoje, já concluo, passei um pouco do tempo, quando eu li O Homem do Céu, do missionário Yun, que pregou na China. Esse livro marcou muito a minha vida. O título do livro é O Homem do Céu. Não sei quantos aqui leram, mas eu não me lembro de ter terminado nenhum capítulo desse livro sem estar de joelho na minha cama, chorando diante da presença de Deus. Dentre as várias histórias que o missionário Yun conta nesse livro, ele conta acerca de uma chinesa que foi presa por causa do Evangelho. E, resumindo a história, não vou me delongar, os guardas na prisão a trouxeram e eles estavam com um texto nas mãos e disseram para aquela chinesa, olha, você tem aqui um documento e nesse documento está escrito que se você negar o Senhor Jesus, que você tem pregado aqui na China, esse evangelho do Jesus que você tem pregado aqui na China, se você prometer que nunca mais vai fazer isso, olha o que nós vamos te dar. Aí trouxeram os 2 filhos pequenos da chinesa. Nós vamos te devolver os seus 2 filhinhos, mas você precisa assinar esse documento. E aquela mulher começou a chorar. E os guardas falaram, você está chorando por quê? Ela então virou e falou, eu amo os meus filhos mais do que nunca. Mas eu não amo os meus filhos mais do que eu amo o meu Senhor Jesus, que entregou a sua vida por mim. E eu não posso negar o Senhor Jesus. Será que eu e você teríamos a mesma disposição que aquela mulher teve? Irmãos, eu quero concluir. Esse texto nos ensina muitas coisas,
Mas dentre as várias coisas que esse texto nos ensina, vimos a graça no Antigo e Novo Testamento, a graça da cruz e a graça de desejarmos sermos parecidos com Cristo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Qual tem sido o seu desejo no que diz respeito à sua existência neste mundo? Eu não quero generalizar, eu apenas pontuo. Eu vejo alguns crentes defendendo ideologias a custo da própria vida, a custo de amizade, inclusive dentro da própria família, e defendendo essas ideologias com unhas e dentes. Eu vejo crentes defendendo homens e políticos que nem temem a Deus e nem adoram a Deus, mas eles dão a sua vida e defendem esses políticos com unhas e dentes. Eu vejo crentes vestindo camisetas de políticos e saindo na rua fazendo propaganda desses políticos com a sua cara estampada no peito. Eu nunca na minha vida vesti uma camisa de um time de futebol, porque eu sei o significado de você vestir uma camisa. Eu sei o que significa vestir uma camisa. Tem gente que dá a vida por uma ideologia e por um político, mas é incapaz de ser crucificado com o Senhor Jesus Cristo. Eu não sou nem de direita nem de esquerda, o meu partido é Cristo. É Jesus Cristo. É essa camisa que eu tenho que vestir. As pessoas precisam ler na minha testa, não pastor reformado, não pastor da Igreja Presbiteriana Nacional, mas as pessoas precisam ler na minha testa Jesus Cristo. Aqui na minha frente, no púlpito da igreja, tem uma placa dourada que está escrito: Senhor, queremos ver Jesus. O que o mundo quer ver não é a sua ideologia, não é o partido político para o qual você praticamente morre por ele. O que o mundo precisa ver na nossa vida é Cristo, irmãos. O que esse mundo está precisando é do Evangelho, é de Jesus Cristo. Não é de argumentos políticos, filosóficos, de planos econômicos, ou seja, o que for. O que vai mudar o mundo, o que dá esperança ao mundo, o que dá esperança ao homem é Jesus. É o Evangelho. É o Evangelho do Senhor Jesus. Tudo que Jesus fez, e eu termino aqui, tudo que Jesus fez foi para agradar o Pai. Às vezes a gente pensa, não, tudo que Jesus fez foi por mim. Tudo que Jesus fez foi por mim. Tudo que Jesus fez foi para agradar o Pai. John MacArthur escreveu um livro chamado O Evangelho segundo Paulo. E ele diz, foi para Deus que Cristo morreu. Ah, Jesus morreu por mim. Foi para Deus que Cristo morreu. A morte de Cristo foi um sacrifício para Deus. A morte de Cristo foi um ato de submissão para Deus. A morte de Cristo foi uma oferta substitutiva para Deus. A morte de Cristo foi uma satisfação para Deus. A morte de Cristo foi a nossa salvação para Deus. A morte de Cristo foi o meio da nossa filiação para Deus. Glória a Deus por isso. Não era sobre mim, era sobre Jesus e o seu Pai. Tudo que Cristo fez foi primeiramente para Deus, para agradar a Deus. E nessa noite Cristo nos chama a imitá-lo. Cristo nos chama a imitá-lo, amada igreja. Cristo vai viver em nós quando o centro da nossa vida não for mais o meu eu, mas for Cristo. Cristo vai viver em nós quando Ele for o maior desejo do nosso coração. Cristo é o maior desejo do seu coração? Isaías 6,8 fala assim,
que o teu nome e a tua lembrança seja o desejo do nosso coração. Tem um autor batista, um pastor, filósofo e teólogo, eu gosto muito dele, Israel Belo Azevedo. Ele diz assim: Cristo vive em você, se é Ele que toca a música que você toca. Cristo vive em você, se é Ele que toca a música que você toca. Que Cristo viva em nós, reine em nossa vida. Que as pessoas, quando olharem para nós, possam ver em nós Jesus. Que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas, na sua vida e na minha. Deus aplique a sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.